Estamos começando mais uma Opinião Pernambuco, que dá sequência à série de entrevistas sobre as eleições municipais do Recife. Nossa entrevistada de hoje é a candidata a prefeita pelo PSTU, Cláudia Ribeiro. A ordem das entrevistas foi determinada por sorteio, acompanhado pelos assessores de todos os candidatos. Vamos agora a um breve perfil de Cláudia Ribeiro. A candidata tem 48 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas vive no Recife desde os 7 anos de idade. Cláudia Ribeiro é professora licenciada da rede municipal e atua no Sindicato dos Professores. Entre suas propostas estão a criação de empregos por meio de um plano de obras públicas, o fim dos cargos comissionados, acesso à internet Wi-Fi em praças e parques, além de ações voltadas para as populações feminina, negra e LGBT. Cláudia Ribeiro tem como vice em sua chapa Kátia Teles, também do PSTU. Candidata, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. E a minha primeira pergunta é a seguinte: por que a senhora decidiu se lançar candidata a prefeita do Recife e numa corrida solo, já que o seu partido, o PSTU, não fez coligação com nenhum outro partido? Boa tarde. Nós agradecemos também o espaço. Para nós é extremamente importante, diante do não espaço que acontece nas eleições, né? Sobretudo, um partido como o nosso não tem espaço no dia eleitoral. Então, não existe nada de democracia nessas eleições. Para nós, participar dessas eleições, nessa conjuntura atual, não é um projeto individual, é um projeto coletivo. Né? O PSTU, ele tem um programa para a sociedade, o país, o Estado, para o Recife nesse momento, e nossas candidaturas são porta-vozes para apresentar para a população uma outra alternativa de sociedade, uma alternativa socialista, ou seja, socializar toda a riqueza do qual a maioria da população produz, que somos nós que trabalhamos, nós, a população pobre, essa que, no momento, né, na atualidade da pandemia, está completamente desassistida, mas antes mesmo da pandemia, a população que está pagando por uma crise econômica que não ela que promoveu, né? Então, esse o objetivo do PSTU, apresentar, através de suas candidaturas, esse programa, um programa alternativo de sociedade. Então, é um projeto coletivo, não é um projeto individual, de interesse individual. E não foi possível coligar, porque os partidos se colocam no campo da esquerda, primeiro que não apresentam nenhum programa que seja contrário ou que rompam com a essência, né, com a centralidade, com a espinha dorsal de um sistema econômico que produz essa economia, né, que reitera essa economia econômica, que joga para as costas da população pobre a conta, né, a pagar de uma crise econômica, empurrando ela para a miséria, para o desemprego, para o desalento. Então, nenhum desses partidos ele se dispõe a mudar esse programa, pelo contrário. E, sobretudo, se você for olhar, né, aqueles que se colocam no campo da esquerda, como o PT e o PSOL, sobretudo, em especial o PT, nas cidades, em diversos municípios, tem várias alianças com os partidos que se dizem que são oposição, sobretudo o PSD. Então, não tem a menor condição de aliança com esses partidos, porque, na verdade, eles se propõem a administrar esse sistema econômico, o sistema econômico capitalista, esse que tem como objetivo financiar e sustentar meia dúzia de bilionários, em detrimento, né, de jogar para a miséria milhares e milhares da classe trabalhadora. Então, ele se propõe a administrar isso, de tentar o impossível, humanizar o que desumaniza cotidianamente, né, com a falta de emprego, com jogar milhares e milhares de pessoas à fome, sem moradia, sem condições mínimas de existência.
Candidata, então, o que a senhora está me dizendo é que para o seu partido, neste momento, é mais importante divulgar essa plataforma de uma sociedade socialista, né, de base socialista, do que propriamente garantir vagas no legislativo ou mesmo cargos majoritários, é isso? Não, o PSTU quer voto. O PS está disputando, é uma disputa de projeto, porque cada voto no PSTU é uma ruptura com esse projeto que anos e anos se impõe na nossa sociedade. Então, a gente está utilizando as eleições para apresentar para a sociedade, para os trabalhadores, para a juventude, que sim, é possível sim, nas eleições, ter um outro projeto de sociedade. Nós do PSTU estamos disputando voto a voto e dizemos que um voto no PSTU é um voto de ruptura com esse programa de entregar as nossas riquezas, de usurpar, né, expropriar a riqueza que a gente produz para escoar para o bolso dos ricos, né? Sempre em plena pandemia enriqueceram milhões e milhões, né? Candidata, a senhora tem aí, aparece nas pesquisas eleitorais com 1% de intenção de voto. A senhora não tem máquina partidária, né? A senhora estava falando há pouco, enquanto a gente conversava antes da entrevista, que é uma campanha financiada exclusivamente pelo trabalhador. Dentro dessas condições, como é que a senhora pretende ampliar a sua base de apoio e sair desse patamar de 1%? Nós somos um partido que estamos nas lutas cotidianas da classe trabalhadora. A gente está junto à luta dos rodoviários, na defesa, né, contra as demissões, contra a dupla função. Nós estamos na luta dos professores nesse momento agora, né, numa luta, inclusive, bastante heróica, pela não reabertura das escolas em defesa da vida, na luta pelo reconhecimento, a valorização da educação pública. Nós estamos na luta daqueles que lutam por moradia, que lutam por condições melhores de trabalho. Então, é essa a nossa base de apoio. Nós não somos um partido fisiologista, nós somos um partido que promete e vende ilusões. A gente diz que nós, da classe trabalhadora, temos total condição de administrar a cidade, de governar a cidade. Né? Porque, olha só, somos nós que produzimos a riqueza, porque a maior parte da riqueza que constitui o orçamento da prefeitura vem dos impostos sobre serviços, daqueles, inclusive, que recaem sobre tudo que a gente consome. E pouco desses impostos são aqueles que são taxados nas grandes fortunas, nas grandes propriedades. Então, nós, trabalhadores, que sustentamos a cidade. Então, se nós sustentamos a cidade, é preciso que nós, que esteja sobre nós, sobre o nosso controle, a administração da cidade. Então, essa é a nossa base de apoio. E aí você coloca no patamar, bom, como é que é possível, né? 1%, mas esse 1% é a distorção da própria a eleição que ela significa. Ela já começa de uma forma, de um patamar completamente desigual e desproporcional. Não é? Você tem aqueles partidos, inclusive muitos deles envolvidos, né, com vários processos de corrupção, não é? De envolvimento aí de dinheiro na cueca, né, de compra de respiradores fraudulentos, e tem todo tipo de tempo, tem tempo garantido por lei para reproduzir as mesmas políticas que estão condenando as pessoas a viverem sobre seus próprios dejetos, que é inclusive uma cidade que tem 50% que não tem esgotamento sanitário. Então, né, olha, é uma contradição. Então, esse processo eleitoral, nada ele reflete um processo igual de disputas, de ideias, de programa. Eu não tenho ao mesmo tempo para poder apresentar para a população pobre que o que esses candidatos estão dizendo, eles não vão cumprir. Esses candidatos estão dizendo, eles dizem há anos a fio,
há anos a fio, promete melhorar a educação, promete melhorar moradia, promete melhorar a saúde, mas apresenta o mesmo projeto. Nenhuma ruptura com o mesmo sistema econômico que está jogando a população para o desemprego, para o abandono, não dizem, né? Não dizem de onde vão tirar o dinheiro, porque não é possível se ter um orçamento sem romper com essa lógica. E outras candidaturas, como, por exemplo, a da Patrícia Domingos, do Coronel, do Carlos, que é do candidato aí do governo do Bolsonaro, eles dizem, eles são bem taxativos. É privatização. É entregar aquilo que é um patrimônio público, que é um dinheiro público, um bem público, para a mão dos grandes empresários, que têm, inclusive, enriquecido muito. Por exemplo, diz, a CELC foi privatizada, o transporte coletivo está na mão dos empresários. Qual é a qualidade do serviço para a população? A população que não tem dinheiro para pagar energia, o que acontece com ela? Ela é criminalizada. Ela é criminalizada. Candidata, deixa eu entrar aqui em alguns pontos do seu programa de governo. Tem um ponto lá, um tópico, que é combate ao desemprego. Aí a senhora coloca lá, isenção de pagamento de luz, água, IPTU e passe livre em todo o transporte público para os desempregados. A minha pergunta é se a senhora e os seus assessores, a sua equipe, se vocês já chegaram a mensurar o que seria o custo de uma proposta como essa, para ver se, de fato, hoje ela seria uma proposta viável. Eu vou repetir, isenção de pagamento de luz, água e IPTU para os desempregados e também passe livre no transporte público. Nós já pagamos por tudo isso. Quem não paga são as grandes empresas. Quem não paga são os empresários. Né? Tem vários empresários às vezes, que têm isenção fiscal. Por exemplo, o dono da Maurício de Nassau. De 2015 a 2019, se deixou de arrecadar 40 milhões aos cofres públicos. Isso demandado pela política de isenção fiscal. Há quem tem já muito dinheiro, já tem muita grana. Então, nós, trabalhadores, já pagamos muito. Está na hora, né, de quem sempre foi poupado por esses governos, através de isenção fiscal, não é? Através de calote aos cofres públicos, porque, por exemplo, você tem aí o bairro do Santo Antônio, que tem 40% dos imóveis que estão desocupados. Muitos deles têm dívidas ativas com a prefeitura e que ela não executa. Quanto geraria de dinheiro, não é, para a construção de casas, moradia, se aqueles que devem e que não somos nós, porque nós não devemos nada à prefeitura. Os trabalhadores não devem nada. Mesmo com seu mísero salário mínimo, a taxa de impostos que lhes é cobrado por tudo que compra, desde o que a gente fala no momento, do saco de feijão ao saco de cimento, é capaz de sustentar a prefeitura do Recife. Imagine se você reduzir o salário do prefeito, se você reduzir o salário dos vereadores. Olha só em 2019, a Câmara de Vereadores gastou 152 milhões em projetos. Sabe qual foi a maioria dos projetos da Câmara de Vereadores de 2019? Batizar rua, 152 milhões de reais. Então, se você enxugar isso, você já produz orçamento. Enquanto com 3 secretarias, se eu não pegar as 3 secretarias de saneamento, de infraestrutura, de saúde, gastou 4 secretarias em 2019, gasto de todas elas foi 132 milhões. E tem que ter uma coisa errada. Então, é preciso inverter essa lógica. Não é? Quem tem que pagar uma conta que nunca pagou e começar a cobrar de quem está ganhando, de quem continua enriquecendo num momento, mesmo numa crise econômica, né, que a gente está vivendo antes mesmo da pandemia, e agora no momento da pandemia. Olha só, e tem uma outra forma também da gente ter recursos capaz e possível de garantir aqueles que estão desempregados custo zero na passagem, capaz de garantir uma renda mínima a esses trabalhadores e trabalhadoras, que é a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal nada mais é a oficialização, não é, das instituições para escoamento de dinheiro público para o bolso dos banqueiros e no pagamento da falsa dívida pública. Então, é necessário uma outra lei que se inverta isso, que é a lei de responsabilidade social.
orçamento público gerado, né, gerado pela arrecadação de impostos, pela diminuição de gastos, pela execução de dívidas das grandes propriedades que devem ao poder público, e você gerar esse orçamento, 100% dele, para efetivamente as áreas sociais. É só aí que você vai falar, de fato, intenção real e honesta de você garantir à população tudo aquilo que ela tem direito de ter como uma vida digna, que é moradia, alimentação, tratamento de esgoto, saúde e educação. É disso que né? É exatamente isso. Vou trazer um outro ponto do seu programa, ele está ali naquele tópico de educação, saúde e saneamento básico. É o ponto em que a senhora propõe estatizar os hospitais privados do Recife. Vamos imaginar a senhora eleita, vamos imaginar esses hospitais, de alguma forma, privatizados. A prefeitura teria condição de gerenciá-los todos do ponto de vista de pessoal, de equipamentos, de manutenção, de medicamentos. Essa também é uma proposta viável, execuível. Sabe qual é o orçamento da Prefeitura do Recife por pessoa? É R$ 1,60. É R$ 1,60. Isso que é inadmissível, isso que é inimaginável de você falar de garantia de saúde pública para a população. R$ 1,60, que não mudou na pandemia, mas o que a gente viu foi o setor de saúde enriquecer. O que se viu foi dinheiro público para comprar respiradores condenados pela Anvisa, e que a Polícia Federal bateu lá na Prefeitura do Recife, que teve o secretário de Saúde andando com a habeas corpus no bolso, certo? No mínimo, ele deveria ter sido afastado. Então, isso que é inviável. Então, é como a gente... o orçamento, como a gente diz, essa inversão do orçamento, pela lei de responsabilidade social, os impostos, diminuiu o salário do prefeito, dos vereadores. E aí, como é que seria a forma de administração? Construção de conselhos populares, com os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a população, no conselho popular, com esse orçamento, e que poderá, de fato, com o orçamento, administrar a saúde, naquilo que é mais essencial. Não só a saúde para cuidar da doença, mas a saúde preventiva, porque a questão da saúde não é apenas você ter um hospital, você ter os insumos. É você ter tratamento de esgotamento sanitário, é você ter tratamento de água, é você ter moradia, é todo um conjunto de ações, uma ação social, um conjunto de ações para que as pessoas adoeçam. Eu li uma matéria que está colocado o seguinte: cada R$ 1 investido, né, na prevenção, são R$ 4 que você economiza na saúde. Então é isso, gente. Tem que ter esgoto para as pessoas não morrerem de diarreia. É disso que a gente está falando. Fila única, assim como tem, né? Tem fila única para transplante. Você tem uma fila única, que as pessoas sejam tratadas no fortalecimento do SUS, através de orçamento desses impostos, de tirar dinheiro do bolso dos ricos, que já enriqueceram muito às nossas custas. Conselhos populares, para que os profissionais de saúde, junto com a comunidade, decidam qual é a prioridade da saúde para investimento, fortalecimento do SUS. Por exemplo, você tem o terceiro maior polo de hospitais na Ilha do Leite, mas quem é que se trata lá? É a população pobre? Não é. Então, tem que ser incorporado. O sistema dos hospitais privados precisam ser incorporados ao sistema público de saúde, e através de uma fila única, para que não haja privilégios, em que todos sejam tratados de forma igualitária sobre a administração dos seus trabalhadores, daqueles que lidam com a saúde, tanto os seus trabalhadores, né, da saúde propriamente dita, os especialistas, como a própria comunidade usuária da saúde pública. Porque somos nós que sabemos onde tem que ser investido, porque é a gente que sente na pele quando falta saúde pública, sobretudo agora na pandemia. A senhora falou em conselhos populares, e isso aparece lá no seu programa de governo como se fosse assim um marco, a referência da sua gestão. Papel efetivo
teriam esses conselhos populares numa eventual administração sua à frente da Prefeitura do Recife? Essa experiência, ela não é nova, ela já ocorreu na década de 80, numa cidade em Minas Gerais. Então, você, por exemplo, um trabalhador que administra um salário mínimo para sua família, ele é capaz de administrar um orçamento superior. E, sobretudo, ele decidir quais são as necessidades, não apenas para ele, mas para ele e para toda a comunidade. Porque dizem que a gente é incapaz de decidir, que os trabalhadores não são capazes de administrar, de administrar o que está colocado. Olha só, tem as eleições de 2 em 2 anos que a gente é chamado para votar. Aí, nesse momento, a gente importa a nossa opinião, né? Nesse momento, a gente interessa. Mas depois, eles é que decidem, né? Na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, eles é que decidem sobre o nosso futuro. O que a gente está dizendo é o seguinte: conselhos populares é como se fossem assembleias, né? A gente tem nas categorias assembleias em que a gente reúne os trabalhadores, a gente discute e depois a gente vota. Só que isso seria de uma forma muito mais ampliada. Local de trabalho, na moradia, no local de habitação, de moradia nos bairros, em que a comunidade se reuniria através de seus representantes com um orçamento não de 1, de 3 ou de 10%, mas de 100% do orçamento e discutiria. Nesse bairro é necessário saneamento, construção de creche, construção de pós-saúde, concurso público fundamentalmente para que esses trabalhadores fossem trabalhadores assegurados pelas leis trabalhistas, não ficassem a mercê, né, fisiologismo, né, aí do interesse das administrações, e que gerasse emprego. Então, essa é a lógica do Conselho Popular. É você colocar na mão de quem produz a riqueza, de quem sai o dinheiro e o orçamento que sustenta a prefeitura, que a gente possa administrar. Porque a gente é capaz, se a gente sabe dirigir um ônibus, a gente está na escola, a gente está no posto de saúde, a gente está no hospital, é a gente que atende a população, e a população que também administra a sua casa, administra o seu bairro, porque você veja, né? Uma ação calamitosa como essa, você viu muita ação de solidariedade nos bairros. Então, nós somos capazes de administrar o nosso orçamento, a nossa vida, o nosso bairro, né? E os recursos advindos do que a gente produz. Então, e esses conselhos populares teriam votação dos seus representantes, esses mandatos seriam revogáveis, aquele, né, ou aquela pessoa, né, representante da comunidade, do bairro, do trabalho, que foi eleito, se ele não cumprisse com aquilo que foi votado coletivamente, o mandato dele vai ser revogado. Né? Quem mais conhece a escola do que nós, professores? Então, conselhos populares, com professores, com todos os trabalhadores na escola, do porteiro, a merendeira, o setor administrativo, a professora, junto com os pais, e a gente também eleger quem vai organizar tanto a questão administrativa como a elaboração do projeto político-pedagógico, que seja real, condizente com que a gente produz, com que os professores organizam, um conhecimento não a serviço de enriquecimento dos empresários das grandes editoras, do ser educacional, que vende seus produtos, seus projetos a peso de ouro, enriquece e transforma a educação em algo descartável. Então, candidata, está colocando que é bastante execuível. Candidata, a gente tem aqui alguns segundos, 50 segundos para fechar o programa. Eu vou lhe passar esse tempo para a senhora fazer suas considerações finais e falar aí com o eleitor do Recife. Para que a cidade seja administrada por nós, trabalhadores, nós que produzimos a riqueza, vote nos candidatos do PSTU, vote no 16, para romper com essa lógica de enriquecimento dos ricos contra a classe trabalhadora. Então, para a construção dos conselhos populares, para que a gente possa administrar a cidade com a nossa riqueza, com o que a gente produz, é preciso votar no PSTU. Muito obrigada, candidata, mais uma vez, pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco, na série de reportagens, na série de entrevistas que nós estamos fazendo. Muito obrigada, agradeço muito. Obrigada mais uma vez. Obrigada também. Um abraço.